a esse podcast maravilhoso que temos essa caneca aqui, ó, especial, ganhada na igreja de Itaipu. Leve o meu abraço, querida igreja de Itaipu, que nos deu essa linda caneca aqui do Caleb. Nós estamos em ritmo de Caleb. Jana já está com sua camiseta. De que ano é esse Caleb, Jana? Esse daqui... Foi o ano passado? Não, retrasado? ano retrasado, 2023. Nós éramos os Minions. Exato. Agora, com essa camisa marca-texto, a gente é a coisa do evangelho, a pregação. Não sei aí, vamos ter que colocar aí um apelido. Mas sejam muito bem-vindos, a gente está com essa lição. Os gafanhotos da esperança. Os gafanhotos da esperança. Olha aí, uma praga, né? Uma praga, uma devoradora de situações em prol da salvação. Gente, a gente ainda não sabe qual apelido vai ser dado, mas a gente está aí às portas do Caleb. Eu quero te convidar a assistir todos os episódios desse podcast. A gente está estudando o livro de Josué, que é maravilhoso. Ele é simples, né? Vocês concordam comigo? É um livro muito simples. Não estou dizendo que não seja profundo. Ele é simples, mas é profundo. Então vem com a gente, eu vou apresentar para vocês a nossa bancada neste episódio, começando com ele, já conhecido daqueles que são frequentes ao assistir a esse podcast, além do sábado, mas pode ser, né, pastor Saulo, que alguém ainda não conheça o Senhor. Por isso, manda o salve aí para a galera. Olá, galera que acompanha o podcast, que está nos ouvindo, participando e vendo. Obrigado por sua participação, por sua companhia, por nos prestigiar e nos ouvir aqui, conversando sobre assuntos tão relevantes, tão importantes para nós. Seja muito bem-vindo, tá? Um grande abraço para você. Muito bom, e na frente do pastor Saulo, ele que tem um nome, mas ele prefere ser chamado pelo sobrenome Targino. Por favor, Targino, manda o seu alô para a galera, mas antes, ajeita esse microfone, senão a sua bela voz, que está em... Como é que é? Você é um conversante, que está de conversas com uma menina que pode ser aquela que vai roubar ou você vai entregar o coração. Manda seu alô para a galera, Targino. Espero que sim, Pastor Vinho. Sempre um prazer aqui estar com vocês, com a bancada, sempre muito qualificada. Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí em mais um podcast para falar, para debater sobre essa lição que, como o pastor muito bem disse, é simples, mas muito profunda. Muito bom, e agora ela, que eu já citei, já falei o nome, Jana. Seu nome não é Jana, né? Não, meu nome não é Jana. Como o meu nome não é Binho. Jana é apelido, eu tenho vários apelidos. Mas qual é o seu nome? Meu nome é Francisca Janaele. Francisca Janaele. Jana, eu tenho uma prima que se chama Cádia Leutier Raab do Vale Oliveira, De onde que ela é? Bahia. Bahia? Então, todo nordestino tem geralmente esse conceito de colocar um nome Y, difícil, som. né? É porque a letra é gratuita, então coloca assim à vontade. Gostei dessa letra gratuita. Então sai colocando à A minha vontade gratu- a os letra- nomes. Imagina se pagasse. Não, e um número que só tem 4 letras, a mesma vogal repetida 4 vezes. Para você que não sabe, eu sou o pastor Ebenezer, mais conhecido como Binho. A palavra Ebenezer não é até que nos ajudou o Senhor, tá? A tradução, ou melhor, o significado da palavra é pedra de ajuda. E a gente vai começar aqui já pedindo a bênção de Deus, fazendo uma oração, e eu vou pedir para que Jana ore pra gente, peça a bênção de Deus e a gente já vai para a lição, que o tema é bem importante. A gente está falando de reconstruir, a gente está falando de um momento que a gente precisa ter uma reconciliação com Deus. Jana, por favor. Oremos. Pai, é com alegria que nós entramos na tua presença neste momento. Em nome do Senhor Jesus, nós convidamos, meu Pai, o teu Espírito Santo para se fazer presente aqui no nosso meio. Que tanto nós, quanto também as pessoas que estão ouvindo, venham ser tocadas por ele. E que de tal forma, as palavras que forem mencionadas, citadas aqui, discutidas, Pai, venham impactar os nossos corações e nos transformar para sermos luz lá fora. Usa-nos, Pai, como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém, amém. A gente está estudando o capítulo 23, ou melhor, nós vamos estudar o capítulo 23 e 24, e eu vou já citando aqui os subtítulos. Eu não sei se vocês gostam de fazer isso, mas pelos subtítulos, que não existia nos originais, nem no grego, nem no hebraico, e nem nas porções de aramaico,
Aí o autor, aqueles que traduziram e reorganizaram, colocaram subtítulos e dão norte do capítulo. E ele diz aqui no capítulo 23, ó, Josias renova a aliança ante ao Senhor, a purificação do templo de culto, profanado e derribado o altar de Betel, a celebração da Páscoa, a piedade de Josias, a morte de Josias, o reinado e deposição de Jeocás e o reino de Joaquim. De cara já dá para perceber coisas simples, né, pastor Saulo? Coisas assim bem diretas. O povo de Israel se desviou. O povo de Israel estava vindo em uma pegada boa, estava se desenvolvendo, era aquele crente que se batizou, estava andando certinho, primeiro ano passou, e aí uma derrapada que complicou um pouco a vida. Jana, explica pra gente. Melhor não, Jana não, pastor Saulo. Contextualiza o que é que está acontecendo no capítulo 23 e 24. Primeiro a gente tem aqui uma transição de gerações, né? Então, o povo que conheceu os milagres de Deus, que conheceram os desafios do deserto, morreram pelo caminho, ficaram pelo deserto. A velha geração passou. E a nova geração já havia entrado na terra. Então, duas situações se tornaram agravantes e motivações para que eles pudessem viver essa letargia espiritual, essa mornidão, esse desinteresse, né, e perdessem a paixão por Jesus e pelo compromisso da obediência. Então, duas coisas. Primeiro, a falta de referencial. A falta de referencial. Os pais, os tutores, os discipuladores já não estavam mais presentes. Segundo, eles já haviam entrado na terra, a guerra já havia cessado, os conflitos já haviam acabado e aí eles já estavam praticamente com tudo dominado. Ou seja, agora nós já alcançamos nossos objetivos maiores, já entramos na terra, já está tudo dominado. Então agora foi o momento que eles baixaram a guarda. E quando eles baixaram a guarda, aí eles começaram agora a relativizar aquilo que era importante. Parece um tema escrito para os nossos dias, né? Completamente escrito para os nossos dias. Eu fiquei pensando aqui, enquanto o pastor Saulo falava, Targino, que quando fala da perca de referenciais, não é porque eles não conheceram os referenciais, é porque os referenciais não estavam mais presentes para fazer frente às práticas que eles estavam realizando. É como aquele pai que educou o filho na presença do Senhor, a mãe levou na escolinha sabatina, ensinou os primeiros passos e falece. Foi para o desbravador, aventureiro, desbravador. Passou por tudo, jovem. Sociedade jovem, e aí ele está numa fase adulta que ele tem que agora ser responsável pela sua família e agora ele não precisa dar mais conta para ninguém. E aí ele começa a vacilar. E o pastor Saulo falou um negócio da Jana, relativizar. Vocês veem isso acontecendo lá na sua sociedade jovem, na sua igreja? Você percebe que esse é um movimento atual, uma repetição do que lemos aqui no capítulo 23? Sobre esse tema aqui, renovação de compromisso, eu pude associar isso a casamento. Quando a gente se casa, o primeiro ano de casamento, eu não sou casada. Mas vai casar. Por enquanto. Amém. Segundo o meu namorado, nós iremos casar ano que vem. Ele falou até a data aqui antes, né? Sim. Ali, meados de outubro, né? Novembro. Pessoal, vamos cobrar em Cobrar outubro, aí. E novembro. como é que é o vamos ver nome nas do seu redes sociais. namorado, do seu noivo? Já tá noiva? Não, ainda não. Ok, então não tá noiva. Vou esperar ele fazer a surpresa aí, hein, pra mim. O nome dele é Lucas Mendes, ele tá me gravando ali, ó, pro Instagram dos Jovens de Mutuá. Vamos lá, segue lá, Jovens de Mutuá. Que é a sua igreja. É os meus jovens, a minha igreja, lá dos Jovens do Mutuá. Você é líder jovem de Mutuá. Sou líder jovem da igreja do Mutuá. Quem é o seu pastor, Jana? É o pastor Rodrigo Lira. Salve, pastor Rodrigo Lira. Um grande beijo. Nosso vizinho aqui. Pessoa maravilhosa. Então, segundo alguns relatos de alguns amigos meus que casaram e outras pessoas também que casaram e não deram muito certo, eles falaram que o primeiro ano de casamento geralmente é um ano muito cheio de paixão, de amor, onde a pessoa tá ali se cuidando, todo mundo ali se achegando. Mas à medida que vai passando tempo juntos, aquela paixão que tá ali vai desaparecendo e começa a toalha a ser um escândalo de briga e começa aqueles conceitos de primeiro casamento a se perderem, sabe? De aquelas ideias, aquele propósito se perder. Porque essa paixão de primeiro momento, ela se esvai. Então, assim, é basicamente com relação à Bíblia também, com o nosso primeiro compromisso com Deus. Quando a gente se batiza,
a gente vem cheio de ideias, cheio de vontade. Até mesmo quando começa um novo ano, por exemplo. Quando A listinha. a listinha, ou até mesmo pra Vou pra igreja. academia. O líder ali que na igreja, esse ano vai ser um líder, a gente vai fazer isso, nós iremos pro monte, nós iremos fazer. E quando chega lá pro depois do carnaval, março, abril ali, aquelas coisas já, aquelas ideias já foram embora, sabe? Então assim, isso se perde por conta de alguns fatores. Mas eu vou deixar meu amigo Tardino falar. Não, peraí, segura aí, ó. Segura aí. Targino, eu quero ouvir no segundo bloco, eu vou chamar daqui a pouco, quais são os fatores. E a pergunta pro Targino, para ele entrar na discussão aqui, direto assim, bate pronto. Targino, por que a maioria dos acidentes, isso é uma estatística, acontecem próximo da linha de chegada? Tipo, saímos para viajar e fomos visitar a família do pastor Saulo. Qual é a cidade, pastor Saulo? Cidade de Sete Lagoas ou Montes Claros? Sete Lagoas. Jaíba, né? Você Minas sabia que se a gente Gerais. sair daqui, várias pessoas que moram em Sete Lagoas ou Montes Claros, a maioria dos acidentes irá acontecer próximo a esse destino? Por que, Targino? Nos acomodamos. Muitas vezes nos acomodamos, é como até o próprio exemplo dos israelitas nesse período, né? Eles chegaram à Terra Prometida, a terra tinha cessado de guerra e foi dividido, cada tribo tinha o seu território. Isso também dá para trazer para a nossa realidade atual, como, por exemplo, nossa amiga bem pontuou, quando nós nos batizamos e estamos firmes, calorosos para fazer a missão de Deus, mas isso vai perdendo o ânimo aos poucos, porque a gente acaba se acostumando. A gente é batizado, vai no sábado, depois para de ir na igreja, então é um calor que às vezes vai se apagando, e você tem que entender que na sua trajetória cristã, você não vai estar com esse fogo sempre aceso. Às vezes vai esfriar. E aí a gente tem que saber como lidar após esse momento de esfriamento. Peraí. Quer dizer que é certo que vai esfriar? Não é uma labareda que pega fogo? Ó, segura aqui você que está assistindo esse podcast. A gente volta agora para o segundo episódio discutindo quais são os fatores que fazem a gente se esfriar e também por que não é uma constância. E aí, pastor Saulo, eu quero que você entre rasgando, pastor Saulo, dizendo quais são as consequências. Primeiro, para o povo de Israel. Quais foram as consequências para o povo de Israel? E aí depois, quais são as consequências que nós levamos quando nós nos afastamos de Deus? Pegou? Você que está assistindo, por favor, curta, compartilhe, manda sua pergunta para cá. Tem vários pastores que estão aqui participando e organizando esse podcast e a gente pode responder suas dúvidas. No mais, se você começou a se afastar, a esfriar, a se acomodar, ei, fique esperto, porque algumas coisas podem acontecer com você. Fica aí e a gente já volta. Voltamos aqui e já voltamos diretamente para Jana. Jana, você falou de são alguns fatores. Aí você deu uma respirada, achou que estava falando demais e já jogou pro Targino, falou assim: Targino, pode falar também. Eu não quero ficar aqui monopolizando o podcast. Eu falei: não, fica tranquilo que a pergunta do Targino era capciosa, porque as pessoas elas vão relaxando quando está próximo da linha de chegada. E nesse relaxamento elas perdem a atenção. Então, Jana, quais são os fatores que você citou no primeiro momento e agora trago para a gente dar sequência a essa discussão? Quais são os fatores que fazem a gente se afastar de Deus? Quando a gente perde, primeiramente, o nosso foco. Primeiro É quando a gente perde foco. Pra Ok. onde que a gente vai? O que que a gente tem que buscar? Quem a gente tem que buscar? Quando a gente perde o foco de Deus, a gente teoricamente não tem prazer em estudar a Bíblia, a gente não tem prazer em orar, a gente não tem prazer em fazer um jejum, porque a gente não tem um foco em Deus. Quando a gente tem aquele foco em Deus, a quem eu vou buscar e o que que eu vou receber dele, essa energia não, mas mais a paz que ele nos dá, quando eu tenho esse conceito, esse foco nele, eu busco ele mais. Esse é o primeiro fator. E Segundo, o segundo fator,
que faz a gente desanimar é quando a gente não estuda a Bíblia, quando a gente não faz nosso devocional. A gente não tem aquela disciplina de estudar o nosso devocional. São as disciplinas espirituais. Estudar a Bíblia, oração, jejum, relacionamento com o corpo de Cristo. Exatamente, exatamente. Tem todo um conjunto que trabalha. Assim, não adianta somente estudar a Bíblia e não orar, ou somente fazer jejum e não orar. Tudo trabalha em conjunto, um alimenta o outro, sabe? Esse aí é um dos fatores também que desencadeiam a gente a se afastar de Deus e que a gente não pode deixar isso acontecer. Entendi. Tá aí, 2 fatores. Vocês lembram de mais algum? A gente tende a se acostumar muito, né, com a rotina da Você vida. acha, pastor, que é isso que está levando a galera a buscar o neopentecostalismo, que é forte hoje? Quais são as igrejas neopentecostais? A gente tem várias igrejas neopentecostais, algumas famosas. A gente pode falar aí, eu posso citar elas. Estou falando da Lagoinha, nós temos até um livro aí. a Novos Começos. Você tem um movimento forte de igreja. Churchill. É. Churchills. As de parede preta, Sim, sim, você sim. pode citar a própria Hillsong. Você tem muitas igrejas que trouxeram uma proposta litúrgica que lembra muito um espetáculo. Uhum. Diga de passagem, a Hillsong, a da Austrália, fez um show que eles contavam a história de João Batista e tinha um momento cabaré. Ela estava ali levantando e tal, assaz, muito próprio para ilustrar no contexto contemporâneo. Então, a gente percebe que há uma cultura do espetáculo. Sim. Será que o comodismo leva a gente a esse extremo e faz a gente perder tempo nisso? Os extremos são sempre perigosos, né? Então, ou você tem... Algumas pessoas tendem a viver o extremo da indiferença. Outros, na busca por uma experiência nova, por viver algo novo, vão para o outro lado buscando em fontes que não são bíblicas fundamentar sua experiência de Em teorias adoração, humanas, né? sua experiência de adoração, sua experiência, desculpa, de louvor. Não é isso? Há um livro chamado Cristãos em Busca de Êxtase. Esse livro fala muito a respeito dessa Vanderlei tendência que a Dornelles. gente tem, isso, Vanderlei Dornelles. E fala muito dessa busca que muitas pessoas têm. Alguns vão pelo caminho da música, outros pelo caminho de uma experiência mais Mística. emocional A e emoção, mística, né? pela emoção e desconsiderando a importância da razão no culto. E segundo Paulo em Romanos, ele precisa ser racional, não é isso? O outro, eu acho que esse é o principal ponto. O outro ponto aqui é que nós tendemos a acostumar com aquilo, com as coisas que nós convivemos por um longo tempo. Por exemplo, ao longo da jornada do casamento, Somos transformados pelo que contemplamos. Isso, e aí veja, você casou, o primeiro ano é experiência nova, é tudo novo. Beleza, tudo novo, tá um fogo lá em cima, tá todo mundo em alta, mas aí você vai convivendo com aquilo que você está tendo todo dia, isso vira rotina, e aí você começa a perder um pouco desta emoção, desse primeiro Essência. amor, dessa essência, Sim. tá certo? Então assim, eu acho que também isso acontece na nossa jornada com Deus. Eu tô tão acostumado a viver uma rotina ali, de todo dia pegar minha Bíblia, ler um texto, ou de entender que isso é importante, que aí vai passando o tempo eu passo a fazer, ou de forma mecânica, e depois do mecânico, o outro passo é a indiferença. Tá. Tá tudo certo se eu não, Tá se eu não bom. buscar Deus hoje. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Entendeu? Qual é a diferença, então, só citando o povo de Israel se afasta de Deus, perde os rituais, aí a gente vai ver a Páscoa sendo celebrada de novo, então a Páscoa ela volta como um símbolo de resgate, a gente vai ver isso ali antes de Jericó, a gente vai ver isso antes da saída do Egito, agora a gente vai ver a Páscoa de novo sendo resgatada como um símbolo, logo depois de se descobrir os livros da lei que é encontrado ali. Mas, pastor, e Jana e Targino, quero você participando, Targino. Eu fico pensando assim, que qual a diferença então de um Enoque da vida, que é elevado? Qual a diferença de você pegar alguns personagens que têm uma constância com Deus melhor do que as outras? A personalidade deles, que é mais voltada à disciplina, eles são mais, sei lá, não sei, dentro dessas análises de perfis toda hora muda. Eu acho que tem mais a ver com uma Se decisão. fosse um TDAH, um TDAH, com essa ele tendência, né? tem uma tendência a ter querer uma mudança a todo tempo. Né? Viver uma experiência. Então, esse desejo de viver algo novo, às vezes, faz com que a gente se frustre também. Porque, às vezes,
às vezes você tenta encontrar um caminho novo ou fazer de forma diferente e aí percebe que acaba voltando ou encontrando o caminho do costume, Sim. entende? Pastor, precisamos valorizar do nossa me- rotina, do né? mecânico, não é isso? Então, assim, precisa ser algo mais do que algo mecânico. Precisa ser algo mais. Precisa ter uma experiência mais. Não tenho. necessariamente precisa ser o êxtase. Não necessariamente precisa ser algo transcendental porque a gente vai para outro extremo. Então segura um pouquinho aqui. Ó, já entendi. Vocês estão falando que você precisa ter razão na sua adoração. Você precisa ter uma sabedoria nesse assunto. Você precisa ter uma disciplina. Você precisa saber que o mover de Deus também acontece no cotidiano. Porém, pastor, eu quero puxar um pouquinho para cutucar o senhor que é pastor. Entendeu? Qual a importância do senhor que é líder espiritual nesse processo todo? Então. Será que as igrejas estão, de modo geral, fracas porque os seus líderes não estão cumprindo o seu papel? Aqui, ó, o acusador tá agindo. Acusador aí, né? Isso Eu é acho. uma análise. Segura ainda, aí, porque eu ó. quero ler um texto aqui. Um texto que prova o meu argumento. Pode ler. Porque pode eu ler. acho que a gente não está mais tendo jovens na igreja por causa que os pastores não cuidam dos jovens. Eu acho que a gente não está tendo mais dízimos e ofertas porque os pastores não estão cuidando dos dízimos e ofertas. Eu acho que os prédios estão feios porque os pastores não estão cuidando dos prédios. Eu acho que os casamentos estão se acabando porque o senhor, pastor, não está fazendo a sua parte. Olha o que diz aqui Fala aí. no capítulo 24 de 2 Reis. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusda e era filha de Elnatã de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizeram seu pai. E aí o pau quebrou, Nabucodonosor chegou. Quando a gente olha para o capítulo de Josué 24, a gente vê algumas consequências. Não foi culpa dos líderes que sabiam. Não foi culpa dos líderes que deveriam se portar de maneira diferente, porque a gente vê consequências. E pergunto, quais foram as consequências para esse povo? E quero você falando quais são as consequências para nós, jovens, hoje. Vocês dois, jovens, quais são as consequências de ter uma vida assim distante? Pastor, quais foram as consequências nesse período? As consequências aqui, veja, no capítulo 28 de Deuteronômio, há uma lista enorme que Deus passa para o povo através de Moisés, que eram as bênçãos e maldições decorrentes da obediência ou da desobediência. E aí, quais seriam as bênçãos que eles poderiam colher? Eles poderiam plantar e colher, né? Teriam colheita farta, eles não teriam doenças, Mais filhos. eles teriam mais filhos, a nação seria próspera, seria um povo organizado, um povo respeitado, eles também teriam chuvas nos tempos certos, tá certo? E aí, não seriam levados como escravos se fossem obedientes. Agora, se eles ignorassem os princípios da palavra de Deus, todas essas coisas iriam acontecer. E aí a gente percebe que isso Deus promete e ele cumpre, né? Ele é justo aqui. Agora, eu quero tocar num outro ponto aqui dentro desse contexto, pastor, que é um jogo muito importante, é que Josué está no final da sua carreira, dando as suas últimas palavras, se despedindo do povo, e ele é usado como um profeta de Deus, um mensageiro de Deus, para fazer o povo não só se lembrar da aliança que Deus havia feito, das promessas que Deus havia feito, mas também para fazer o povo abrir os olhos para enxergar o buraco que ele estava entrando. Né? E lembrando O que ele estava abismo. próximo da morte. Isso, ele estava próximo da morte. Agora veja, era alguém que já tinha que desfrutar do seu descanso merecido, era alguém que já poderia ter pendurado a chuteira há muito tempo, e ele ainda se porta diante do povo, porque não é fácil você, diante da multidão naqueles dias, de um povo que veio da escravidão, que não valorizava tanto a vida, se eles não fossem com a cara do mensageiro, eles mesmos assassinavam ele ali, o apedrejavam. E agora o indivíduo está no final da vida, poderia, já que ele havia se disposto muitas vezes, já tinha entrado em conflitos, em guerra, em muitas coisas, e agora ele diz assim, não, eu vou dar o último recado. Ó, se vocês quiserem servir o Baal, se vocês quiserem seguir outros deuses, vai sozinho. Eu vou servir o meu Deus e vou continuar. Minha vida está acabando, mas vocês precisam ver e lembrar de
todas as consequências escolheram vossos pais, inclusive eles não estão aqui por causa desse caminho que eles seguiram e vocês estão seguindo. Tá aí. Entende? Pastor Saulo já deu uma pancadinha e já deixou bem claro que pastor pode fazer bem a sua parte, dar o seu melhor, mas se o povo não quiser, o que é que vai adiantar? Então, pastor, deixa eu perguntar para esses jovens aqui, olhando aqui, se a gente aí tá agindo, que eu vou agora provocar você, ajeita aí na cadeira. Eu, Diana tá aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pastor, do mesmo jeito que eu fiz contigo. O pastor está pregando, o pastor está ensinando, tem material do Caleb, tem oportunidade de missão na internet, tem livros de pra torta e à direita, o chat GPT está pregando e influenciando pessoas, vocês sabem que tem gente se batizando na Igreja Adventista pelo chat GPT, as pedras estão clamando e o jovem aí só quer saber de por que vocês estão assim. Então, eu acho De cada 10 jovens que são batizados, 14 estão saindo da igreja, segundo a pesquisa da divisão sul-americana recente. Porque vocês, jovens miseráveis, estão aí tão arrefecidos. é uma análise que a gente não pode fazer de forma superficial, porque como bem foi destacado... Você está dizendo que eu estou fazendo superficial. Não. Mas Você está que- aqui querendo brigar com o rosto. Não. Tô brincando, vai isso. lá, Targino. Eu tenho que aprender com vocês, mas que, como vocês bem destacaram, muitas vezes o líder, ele é um líder positivo, como foi o caso de Josué. Mas depois de Josué se levantaram um juiz e a gente sabe que geração foi seguiu a Deus, outra não. Então, assim, a gente tem que analisar o individual para o coletivo. Muitas vezes a gente, como indivíduo, está falhando porque não estamos observando a mensagem daquele que é um bom líder. Então o pastor está lá pregando, você tem material, como você bem disse, mas o que você está fazendo diferente para sua comunidade? Como jovem ou como adulto, ancião mesmo que seja. E muitas vezes também tem o contrário disso, quando o líder não é um bom líder, como por exemplo os reis de Israel, que não foram bons líderes e isso acabou sucedendo que a população, aquele povo daquela época também se tornou um povo que não adorava a Deus, que não conhecia Deus, porque não tinha referência do seu líder. Então a gente tem que analisar esses dois casos. E mesmo que você tenha um mau líder, você tem que se levantar na sua igreja e fazer pelo menos o melhor que você consegue. Isso é importante, é isso que Deus vai olhar. Pode ser que você não tenha um bom líder para te capacitar, para liderar você e para você se tornar um bom cristão, se é que podemos dizer assim. Mas esse compromisso também vem individual. Então você tem a Bíblia. E como você muito bem disse, a gente tem muitas. A gente tem a Bíblia em todos os lugares. A gente entra numa casa e a gente encontra 5 Bíblias. Então, assim, e a oração você pode fazer em qualquer lugar. Deus não está disponível apenas em um canto. Então, é uma análise que a gente precisa fazer e dentro da gente mesmo, desse contexto que eu venho destacando. Seu líder está te liderando bem? Ele é um exemplo cristão para você? Se não é, siga o seu caminho. Continue observando ele e ore por ele também. Muitas vezes falta isso dentro da igreja, né? Que a gente ore pelos nossos líderes. Muitas vezes eles só estão sobrecarregados. Então é uma análise que a gente precisa fazer com mais dados, olhando de forma não superficial, mas de um olhar mais amplo. Muito bom, Targino. Eu não vou deixar nem a Jana falar. Que isso? Porque eu estava olhando aqui, a gente passou tão rapidamente pelo tempo aqui que eu vou segurar aqui e eu vou pedir para você. Jana, você que orou no começo? Eu só vou encerrar com o seguinte, ó. 100% responsabilidade do professor de ensinar. Gravem Eu isso. tenho uma resposta sobre isso. Então segura. 100% responsabilidade do professor de ensinar. E 100% responsabilidade do aluno de aprender. Se ambos construírem dessa forma, a gente tem um sucesso. Nós temos, normal, bons e maus pastores. Normal. Bons e maus líderes. Bons e maus membros de igreja. Perfeito. Isso é normal. Por quê? Porque a gente está vivendo nesse contexto onde a gente está buscando. E muitos membros que eram maus se tornam bons. E muitos que eram bons se tornam maus. Todos nós precisamos individualmente tomar uma decisão e andar segundo a vontade de Deus. Jana, você fala e eu já corto para cá para encerrar e vou pedir para que o pastor Saulo faça essa oração. A minha resposta está baseada num livro que eu li, chamado Até que Nada Mais Importe, de Luciano Subirá. E também uma pregação que eu vi ontem, ou acho que foi ontem, de Robson Aleixo. Que, primeiramente, sobre a pregação de Robson Aleixo. Nós basicamente passamos 9 horas na semana na igreja. E o restante do tempo nós ficamos em casa, nós temos nosso tempo em casa. Então, assim, se você for para a igreja
num sábado, mas se a sua semana você não buscou a Deus pela manhã, você não teve o seu tempo de comunhão, de orar, de ler a sua Bíblia, quando você chegar na igreja, o que for falado lá na frente não vai alimentar você, uma vez que você não está cheio do Espírito Santo, porque você não se alimentou dele durante a semana. E o livro Até que Nada Mais Importe, de Luciano Subirá, ele fala sobre, em um dos momentos ali, em um dos capítulos, ele fala sobre Marta e Maria. A Marta, ela era a pessoa que estava ali arrumando a casa, querendo dar o melhor, porque Jesus estava ali. Se fosse Jesus entrou na minha casa, eu queria dar o melhor para Jesus, porque estava na minha casa. Só que Marta, ela ficou ali tão preocupada de arrumar a casa que ela esqueceu do principal, que era estar aos pés de Jesus. Então, muitas pessoas hoje acham que, estou fazendo as coisas, estou ali na igreja, ajudando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não tem aquele tempo com Jesus, que nem Maria teve, de ficar aos pés de Jesus. Então, assim, muitos de nós, acaba que a gente passa mais tempo com as nossas distrações, não que seja uma distração ruim, é uma distração boa, trabalhar na igreja, ser líder de jovem, é bom ser isso. Só que quando você deixa com que isso tome o seu tempo para com Deus, de nada vale um pregador falar palavras tão belas, um apelo tão eloquente lá na frente se você não está cheio do Espírito Santo. Então, assim, é basicamente isso. A nossa vida espiritual ela só vai fazer efeito se a gente passar tempo com Deus no nosso quarto. Amém. Muito bom, e esses dois arrebentaram nesse fechamento aqui desse estudo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, eu espero que você tenha feito reflexões sobre como está a sua vida espiritual, porque quando Cristo voltar, você dará conta, você vai ter que responder para Ele. E por isso a gente precisa não só aprender racionalmente, sentir um contexto emocional, mas decidir para que essas duas coisas possam nos guiar, para que a gente possa continuar nessa jornada que nos leva para os braços de Jesus em um contexto de eternidade. Pastor Saulo, fecha para a gente e pede a bênção do nosso Deus. Deixa eu só, pastor, é interessante isso aqui, esse é o tema do recomeço, da renovação, do compromisso. A Bíblia tem várias parábolas falando e valorizando mais o recomeço do que o começo. Então isso é uma demonstração de graça de Deus. Uma ovelha que foi perdida e foi reencontrada, houve a alegria do pastor quando a reencontrou. Um jovem que saiu e se afastou quando foi reencontrado, a alegria do reencontro suplanta a alegria do encontro, do momento em que você ainda estava na companhia do Pai. Então essa é a maior prova de que esse tema, né, renovação de compromisso, que foi um chamado, né, um apelo de Josué para o povo, tá? Naquele momento em que o povo havia folgado os cintos depois de ter entrado na terra e ter conquistado o que que Deus havia prometido, que é o que pode se repetir na nossa vida, que pode acontecer na nossa história. Então, se isso aconteceu com você em algum momento da sua história, lembre, a alegria do reencontro e do recomeço pode suplantar a alegria e a experiência do momento que você esteve na presença de Deus um dia. Então, existe esperança para mim, para você, para cada jovem, para cada pessoa que porventura tenha vivenciado ou esteja experimentando uma letargia, uma mornidão, um distanciamento de Deus, mesmo estando na igreja como jovem, mesmo participando de um departamento de jovem, tá? Mesmo participando de uma missão Caleb. Então, Deus está chamando você para um recomeço, para um reencontro, para uma renovação. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por esta graça maravilhosa. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque as experiências do passado nos ajudam a encontrar lições importantes para a nossa vida hoje. Ajude-nos, Senhor Deus, para que possamos encontrar o nosso caminho, para que possamos encontrar a nossa verdadeira base, e ajude-nos, Senhor Deus, para que a nossa experiência seja diferente da experiência vivenciada pelo povo de Israel. Toma-nos em tuas mãos, continue abençoando cada um de nós, aos nossos telespectadores desse podcast, além do sábado, te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amém, Deus. amém, amém. E a gente fica por aqui e até domingo que vem a gente se encontra no podcast Além do Sábado.